Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. O assunto de hoje, que é a sexta verdade das Sagradas Escrituras, que vão destravar sua mente para 2023. Preste atenção no que eu vou falar hoje, é muito importante. Anote. É preciso ser para depois ter. Olha só, que incrível, né, gente? É preciso ser para depois ter. O, esse assunto, né, esse tema que eu escolhi, ele é muito interessante porque faz a gente pensar que às vezes as pessoas pensam que precisam ter primeiro para depois querer ser, né? Eu acho que isso aí ele é uma coisa muito relativo, sabe? Então, para você ser, você tem que se estruturar emocionalmente, em conhecimento, né, network, experiências, né, no mercado de trabalho. Vamos supor que se for para seguir uma carreira, tem que conhecer onde você vai pisar, né, os seus pés, né? Não é assim de qualquer jeito. Às vezes, muitas das vezes, eu tiro por mim, às vezes a gente adquire alguma coisa que não é, que na verdade eu não precisaria daquilo, né? Então, quer dizer, eu tenho, mas eu não sei usar, eu não sei nem por que eu comprei aquilo, né? Isso estou dizendo em objetos, em questão de consumo, né? Mas também eu estou dizendo em questão profissional, por exemplo. É, tipo, eu quero ser um farmacêutico, mas eu não quero estudar para farmácia, um exemplo, mas eu quero ter a farmácia. Aí você vai lá, vai comprar uma farmácia, mas você não é farmacêutico. Aí você vai ter que pagar um profissional para assinar a farmácia para você. Aí você vai ter que ter mais um gasto, além de contabilidade, aluguel da sala, luz e água, impostos e assim por diante. Aí você tem que pagar mais um farmacêutico. Então, o que quer dizer? Você quer ter, mas você não quer ser. Por que você não fez uma faculdade de farmácia antes, se estruturou, depois comprou a farmácia em si, porque daí você, como o proprietário da farmácia e o farmacêutico, você ia ganhar muito mais dinheiro, mas você quis ter para depois querer ser. Aí, como é que você vai fazer faculdade de farmácia? Você, além de pagar um farmacêutico, você tem que pagar uma faculdade de farmácia para você. Fica mais difícil. Mas é muito interessante isso tudo, porque também tem a questão de herdeiros, né? Por exemplo, um jovem herda uma fortuna do pai, vai lá, compra aquele carro dos seus sonhos, compra isso, compra aquilo, e no final ele nem sabe o porquê que comprou aquilo, nem sabe o porquê. Eu tenho aqui um exemplo aqui das escrituras sagradas, né, do rei Davi, né? O rei Davi, ele foi um grande exemplo, né? Segundo o coração de Deus, ele foi um personagem assim que brilhou muito, né? O rei Davi, uma pessoa assim que é exemplo em vários assuntos, né? Mas um deles em especial, eu vou falar aqui para vocês, porque Davi ele já era, né? Ele não precisava ser, ele já era, né? Sim, ele era um pequeno pastor de ovelhas, ele era o menor da sua família, né? Ele não era tão valorizado assim igual os seus irmãos, que já eram soldados do reino, né? Já irmãos dele que eram soldados do reino. Então tinha toda essa, né, já tinha toda não digo preconceito, mas tipo, ele era desprezado, tipo, é só um pastorzinho de ovelha, entendeu? Mas ele já tinha dentro dele já a estrutura emocional, ele já era um guerreiro, ele já batalhava, entendeu? Ele matou um urso, matou um leão, tudo ali para defender as suas ovelhas, então ele já era o preparado, ele não precisava
ter, ele já era. Simplesmente ele não era reconhecido ainda, entendeu? Ele naquela época as mídias sociais era a boca do povo, né? Então, o que aconteceu? Teve que acontecer aquele episódio do gigante que foi lá, desafiou o povo de Israel, né? Que era o Golias, desafiou, e nenhum soldado teve a coragem de se prontificar para batalhar contra ele, para guerrear contra esse gigante. E quando Davi foi lá, levou mantimentos para os seus irmãos lá no campo de batalha, né? O que aconteceu? Quando ele viu aquela afronta daquele gigante contra o povo de Israel, ele mesmo foi lá e disse para o rei de Israel que ele queria guerrear contra esse gigante. Aí no começo eles dizem assim, mas como, cara? Pô, tu é muito pequeno, tal, mas ele já estava preparado, ele já era, entendeu? Ele já era. Aí o que aconteceu? Ele pegou, guerreou contra esse gigante, matou o gigante. Quando ele matou o gigante, ele foi conhecido pelo todo Israel, todo o reino, né? Fizeram até músicas para ele, então ele ficou famoso, né? Vamos supor que ele entrou nas redes sociais e viralizou, né? Então é isso que Davi fez, mas ele já era. Aí, como ele já era, veio as consequências disso tudo, né? Veio a fama, veio o dinheiro, veio o reconhecimento, né? O próprio rei deu a sua própria filha para que ele casasse com a sua filha, para que ele pudesse fazer parte da linhagem do reinado. Tudo veio a colaborar. Por quê? Porque Davi sabia quem ele era. Entendeu? Davi, ele sabia quem ele era. Ele não estava se fazendo de outra pessoa para agradar outra pessoa, não, ele era aquele guerreiro, ele era aquilo ali. Então, Davi foi um grande exemplo da Bíblia, né, das Sagradas Escrituras. A gente tem que estudar sobre a vida de Davi, é muito interessante, né? Ele é um homem, foi realmente um homem de Deus, tanto que ele deixou toda a sua riqueza para Salomão, que Salomão também com grande sabedoria triplicou, quadruplicou sua riqueza também. Mas só que o que Davi nos deixa esse grande legado, né? Davi nos deixa que isso assim é preciso ser. Davi já era. Então você é preciso ser primeiro, para depois você definir o que você quer ter. Porque se você ter antes de ser, você vai se perder. Porque você fica assim, não sabe qual é o teu objetivo, qual é a tua